Bom, gente, então nós vamos falar um pouquinho sobre a taxonomia dos objetivos do processo de aprendizagem, né? O foco é na elaboração ou no planejamento dos produtos educacionais, tá? Eu vou começar falando de um autor que é referência, né, na pedagogia, na educação, especialmente, é uma leitura obrigatória, especialmente no comecinho da pedagogia, que é o livro Didática do Libânio. E nesse livro, ele traz o conceito de educação no sentido formal. Ele fala o que é educação no sentido informal, no sentido formal. E quando ele traz o conceito de educação no sentido formal, né, ele fala a respeito gente, da intencionalidade pedagógica. Então, o que vem a ser essa intencionalidade pedagógica? É a gente ter muita clareza, o educador, o professor, a professora, ter bastante clareza do que ela deseja mediante aquela experiência de aprendizagem que ela está proporcionando para o seu aluno, seja numa sala de aula, seja na produção de um texto didático, de um livro, de um produto educacional, seja de um aplicativo de computador que eu estou desenvolvendo, seja de uma propaganda de televisão, independente do instrumento ou da experiência de aprendizagem que eu desejo promover com esse estudante, o que está por trás disso? Qual é a minha intencionalidade pedagógica? O que eu quero que esse aluno aprenda? O que eu quero que esse indivíduo desenvolva por meio dessa experiência que eu quero proporcionar para ele? Então, é com base nessa experiência pedagógica, nessa intencionalidade pedagógica, nós estamos falando de um produto educacional que ele tem uma intencionalidade pedagógica, ele se desenvolve no âmbito da educação formal, né, e não da educação informal. O que é aquela educação informal? É aquela educação que a gente traz, por exemplo, para os nossos filhos no dia a dia, né? Na convivência com um colega, nós nos educamos o tempo inteiro, né, seres humanos. Então, nós estamos hoje com foco nessa perspectiva da intencionalidade pedagógica. E aí, para ilustrar isso, eu trouxe aqui para vocês uma proposta da gente conversar, fazer uma analogia desse produto educacional com uma viagem. Eu vou convidar vocês para pensar numa viagem que vocês fariam. Ai, gente, nem fala sobre isso, porque eu estou de férias semana que vem e eu não vou viajar, provavelmente. Estava tudo certo, mas meu marido desistiu porque ele está morrendo de medo de eu pegar o vírus, né? Enfim, então, mas eu adoro viajar, eu viajo muito. Então, já que a gente não pode viajar de verdade, a gente viaja aqui, né? E aí eu vou estar trazendo aqui um trajeto de uma viagem com vocês, e aí eu vou trazer rapidamente algumas relações para que vocês compreendam de uma forma bem prática essa questão da intencionalidade, né, de onde a gente quer chegar, que tipo de experiência a gente quer proporcionar e como que o planejamento desse produto ou dessa experiência pode colaborar ou deve ser feito para que a gente alcance essa intencionalidade pedagógica, tá bom? Então, vamos lá, gente. Digamos que a gente tem uma viagem, seja de férias ou pode ser uma viagem de trabalho, né? E, no nosso caso, essa nossa viagem é uma viagem de trabalho, né? A gente quer criar um produto educacional. Quando a gente pensa numa viagem, qual é a primeira coisa que a gente define? Qual seria a primeira pergunta? Destino. Destino? Muito bem. Exatamente, gente. Então, a primeira coisa que a gente pensa é o destino. Para onde eu quero ir? Para onde nós vamos, né? Então, gente, esse é o objetivo. É onde nós queremos chegar, qual é o lugar. Isso aqui vai ser o marco decisório para todos os outros aspectos do planejamento dessa viagem. Nós vamos fazer um planejamento da nossa viagem, né? Se eu pudesse hoje eu iria para a Suíça. Eu vou viajar para a Suíça, tá, gente? Não sei vocês. Então, assim, o lugar para onde eu quero ir vai determinar todo o meu trajeto. O segundo passo é como que eu vou chegar nesse lugar, né? Então, para eu ir para a Suíça, eu vou precisar planejar. Esse planejamento de como eu vou fazer para chegar lá, digamos que é a minha metodologia. Eu vou traçar aqui todo o trajeto, todas as possibilidades, tudo aquilo, as decisões que eu preciso tomar
todas as organizações que eu preciso fazer para chegar nesse ponto, nesse destino aqui, no meu objetivo. O segundo passo, o terceiro passo é quando eu vou para esse lugar, né? Isso é muito importante. O que é esse quando? É a duração da minha viagem. Se eu for fazer uma viagem de um final de semana, é diferente de fazer uma viagem, por exemplo, de 30 dias, de 3 meses, né? De 2 meses, de 2 semanas. Então, esse quando é o tempo, é o período, né? Então, assim, por exemplo, o meu produto educacional, né? Qual é o tamanho dele? Qual a carga horária? Quanto tempo as pessoas vão levar para acessar esse produto? Para que no final desse produto elas consigam alcançar esses objetivos que eu defini para elas. Isso é muito importante, gente, porque dependendo do tempo, isso vai restringir todos os outros aspectos desse planejamento. Segundo, o transporte. Quarto, o transporte, né? Eu vou de avião, eu vou de ônibus, eu vou de navio, ou eu vou fazer uma parte do percurso de avião, depois eu vou ter que pegar um ônibus. Então, esse transporte são os recursos que nós vamos utilizar nesse nosso roteiro de viagem, né? Nesse nosso percurso. Então, que recursos são esses? Nós vamos usar um texto? Qual é a mídia que a gente vai trabalhar? Vai ser um curso numa plataforma que eu vou oferecer? Ou eu vou desenvolver um aplicativo? Ou eu vou desenvolver um guia em formato de texto? Né? Então, trazendo para a sala de aula, os recursos que o professor vai utilizar. Ele vai usar um slide, ele vai usar um livro, ele vai usar um artigo, enfim, estou tentando fazer essa analogia com vocês para aproximar um pouquinho da produção desse recurso. Só para que vocês entendam, gente, que tudo isso que a gente olha depende do destino. Eu não posso colocar no meu planejamento de viagem que eu vou de ônibus, porque é para a Suíça, gente. Não dá para chegar lá na Suíça de ônibus, né? Então, o professor, nós precisamos fazer essa análise. Será que o produto que eu vou produzir para o público que eu tenho, o público vai ter acesso a essa plataforma? O público que eu quero alcançar vai ter condições de acessar esse aplicativo que eu quero produzir? São algumas perguntas que a gente tem que fazer. Sempre olhando para esse objetivo, óbvio, né? Aqui. Depois, vamos construir o roteiro dessa viagem. O que é esse roteiro? É o conteúdo. O que a gente vai oferecer? Nós vamos visitar, nessa viagem, eu vou visitar museus, eu vou visitar os Alpes suíços, eu vou visitar praias, eu vou visitar lagos, né? Que tipo de conteúdo eu quero acessar nesse país para onde eu vou, nesse lugar, né? Então, eu vou selecionar qual vai ser o conteúdo que eu vou oferecer nesse produto dos alunos. Só que esse conteúdo, gente, ele sempre tem que estar vinculado a esses objetivos, né? Sempre eu vou ter que olhar. Porque se no meu objetivo, se aquele conteúdo ele não tem relação com o objetivo, ele é desnecessário. Ele vai trazer uma carga cognitiva desnecessária que vai prejudicar a minha produção e vai prejudicar o alcance desse objetivo. Observem que tudo que a gente faz, a gente tem que estar olhando para o objetivo. E, por fim, como é que a gente vai se comunicar nesse lugar? Né? Isso é muito importante. Né? Imagina, se você vai para a Alemanha e você não sabe falar alemão. Você tem que pensar. Como vai chegar o momento que você precisa se comunicar? Então, a gente precisa fazer a escolha de que tipo de linguagem, como que a gente vai desenvolver essa comunicação. Então, tudo isso pensando em quê, gente? Pensando nos objetivos de aprendizagem. Então, eu trouxe rapidamente, só para a gente dar uma quebrada, assim, dar uma ambientada, uma motivada, esse exemplo, para que vocês percebam a importância da gente sempre olhar os objetivos. Eu não coloquei aqui, gente, mas tem a mala da viagem, né? Quando a gente vai arrumar uma mala, depende 100% do destino para onde a gente vai. Né? Se a gente vai para um lugar frio, a gente não vai colocar biquíni, não faz sentido. Né? Então, a gente sempre está olhando onde? Para o destino. A gente sempre tem que estar com o olho nos objetivos. É por isso, gente, que os objetivos precisam estar muito bem definidos. Eles precisam estar muito bem elaborados, muito claros, porque tudo emana dos objetivos. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido convencer vocês da importância de escrever bem esses objetivos, porque todo esse trajeto aí
vai depender dele. Só que não acabou aí, tá, gente? Ainda tem uma última coisinha nesse planejamento, que é o quê? A avaliação, né? Quando a gente volta da viagem, é importante a gente se perguntar: chegou ao lugar de destino? Realizei o que me propus? O que deu certo? O que deu errado? O que precisa melhorar? Então, essa reflexão que a gente faz aqui no final, que é a avaliação, ela também, eu também, Cláudia, estou plenamente convencida de que eu quero viajar. Ai, ai. Então, gente, quando a gente faz esse tipo de avaliação, a gente também vai olhar para o objetivo. Se a gente chegou no lugar, né? Mas para isso, a gente precisa ter essa definição muito clara. Então, percebam que o objetivo, ele vai servir como norte para nós planejarmos todo esse produto. Cada um de vocês vão sempre olhar para esse objetivo, mas também para a avaliação. Ele é o nosso indicador, o nosso critério, né? Todos esses objetivos que nós elaborarmos. Ok? Então, vamos lá começar. O meu objetivo, tá, gente? Para mostrar, para exemplificar para vocês, eu trouxe meu objetivo com esse nosso encontro hoje, é que essa experiência que nós estamos tendo agora, ela possibilite a você, a cada um de vocês, utilizar a taxonomia de Bloom revisada como uma ferramenta para o planejamento e avaliação dos produtos educacionais de vocês. E eu também trouxe alguns objetivos de aprendizagem relacionados a esse objetivo geral. O primeiro objetivo de aprendizagem é que cada um de vocês possam compreender os fundamentos teóricos da taxonomia de Bloom e os pressupostos da utilização dela no contexto educacional. Eu também espero que vocês possam explicar, no final, eu posso pedir para que vocês expliquem, né? Porque eu vou avaliar, vou fazer avaliação para ver se vocês alcançaram esses objetivos. Posso pedir para que algum de vocês explique o caráter bidimensional dessa taxonomia de Bloom revisada e tentem relacioná-la ao processo de planejamento e avaliação educacional. E, por fim, né, eu espero que vocês consigam, de fato, elaborar os objetivos de aprendizagem dos produtos de vocês com foco no planejamento de um produto educacional. Ok? Para isso, nós vamos trabalhar 3 aspectos. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os fundamentos teóricos da taxonomia de Bloom original. Vou falar um pouquinho da taxonomia, um pouquinho não, né? Vou falar mesmo, o foco vai ser a taxonomia de Bloom revisada, porque é ela que vai embasar a nossa elaboração de objetivos. E, por fim, eu vou explicar a técnica de elaboração de objetivos para que vocês consigam, de fato, efetuar essa atividade. Vamos começar, gente. Vamos falar sobre os fundamentos teóricos da taxonomia de Bloom original. A primeira coisa que é importante saber o que é uma taxonomia, eu acredito que vocês já saibam disso, então eu só trouxe mesmo nível de conhecimento, tá? E esse é o primeiro nível para que vocês saibam da taxonomia, é o nível de lembrar, né? Para que vocês possam se recordar de fatos, de aspectos simples. Então, nós vamos começar do mais simples para o mais complexo, porque é isso que vocês precisam fazer quando forem desenvolver os conteúdos, os produtos educacionais de vocês, né? Então, a taxonomia ela é uma técnica de classificação científica, ela é muito comum, principalmente em todas as áreas de conhecimento, gente. Na biologia, né? A gente trabalha com as classificações. No direito, quando a gente faz classificação de tipos penais, por exemplo, todas as áreas de conhecimento, nós trabalhamos com taxonomias. E na educação não podia ser diferente, né? Nós também utilizamos taxonomia na educação. Por quê? Porque ela tem um teor científico, né? E ela nos ajuda a padronizar. Eu não gosto muito dessa palavra padronizar, mas, na verdade, é ela, gente. Em alguns momentos, não tem como a gente não usar alguns termos, porque a padronização científica, ela nos ajuda, né? A gente, por exemplo, a escrita científica, ela tem um padrão. O nosso padrão, qual é? A BNT, no Brasil. Em Portugal, é a APA. É uma padronização? Sim, é uma padronização. Ela nos ajuda no caráter científico de organizar, e não só de organizar, mas principalmente de estabelecer uma linguagem única de comunicação, né? Onde todos os pesquisadores falam a mesma língua, que é a linguagem da metodologia, da ABNT, por exemplo. Então, a taxonomia ela também é uma técnica que busca padronizar a linguagem
dos objetivos de aprendizagem, para tornar essa comunicação mais simples e mais fácil e mais acadêmica, tá? Vamos lá. E o que ela pressupõe? Ela pressupõe uma organização, como eu já falei, né? E uma categorização de elementos conceituais, né? Então, vocês vão ver mais na frente que a gente traz o conceito e algumas classificações do que vem a ser alguns processos cognitivos, por exemplo. O que é o conceito de lembrança? O que é o conceito de análise? Né? Então, isso ele cria um framework, né? E ele trabalha com esses conceitos que ficam classificados, comportamentos que se enquadram, comportamentos cognitivos enquadrados dentro daqueles aspectos, eles estão naquelas categorias. É igual o tipo penal, né? Eu tenho o homicídio culposo, eu tenho o doloso, qualificado. Por quê? Porque ele está categorizado dentro de um conceito do que vem a ser aquela tipologia penal. É uma classificação, é uma taxonomia. Entendido até aqui? Rapidamente, para quem nunca viu, esse é o Bloom, né? Benjamin Samuel Bloom. Essa história começou com ele lá em 1948, a Associação Norte-Americana de Psicologia convidou ele e a equipe dele, não foi só ele, tá, gente, mas acabou que tomou o nome dele porque foi ele que coordenou a equipe. Tem uma letra O a mais aí, desculpem. São só 2 O's. Então, o Bloom, ele que direcionou esse grupo, né? Essa pesquisa foi publicada, o resultado do estudo dele foi publicado em 1956. No Brasil, são essas 2 obras, tá? Eu tenho elas aqui, gente, e é sebo, sabe? A gente não consegue mais comprar esses livros. Eu ainda consegui comprar no sebo, então foi publicado essas obras, que é a taxonomia dos objetivos educacionais do domínio cognitivo e do domínio afetivo. E quais são os propósitos do uso dessas taxonomias no contexto educacional? Né? Primeiro eu falei que ela é usada em todos os contextos, em todas as áreas de conhecimento, normalmente, e no contexto educacional. Eu já falei um pouquinho, mas vou reforçar um pouco mais aqui. O primeiro propósito de usar taxonomia é para facilitar a comunicação entre os atores do processo educacional por meio de uma padronização da linguagem e de objetivos de aprendizagem. Isso eu já falei um pouquinho, né? Quando a gente fala atores do processo educacional, gente, eu me refiro tanto ao professor, como todo mundo, os estudantes, principalmente os estudantes, né, porque eles precisam saber o que se espera deles, o que espera que eles alcancem, que eles desenvolvam, como coordenadores pedagógicos, orientadores pedagógicos, todo mundo está alinhado nessa linguagem, nesse mesmo código, nesse mesmo padrão de comunicação. Um segundo propósito é servir de base metodológica para o planejamento curricular e de ensino. Né? Quem trabalha aqui com elaboração de planos de curso, de planejamento de ensino, sabe muito bem disso, da importância da elaboração dos objetivos para nortear todo o planejamento de um currículo de curso, por exemplo. Né? Quando a gente define lá quais são os objetivos do perfil profissional que a gente quer criar, né, que a gente pretende, o que a gente pretende que ao final de um curso aquele aluno de fato saiba como profissional? Vai estar lá, nos objetivos. Né? Então, essa é um dos propósitos. O outro, auxiliar no processo de verificação de aprendizagem, por meio da coerência entre objetivos e avaliação. Acho que isso já está muito claro para vocês. Se não, vocês podem falar, pode perguntar, tá bom? E, por fim, estabelecer diretrizes de avaliação em larga escala também, como critério de linguagem padronizada. Eu trouxe aqui essa questão da larga escala, gente, porque nos Estados Unidos, nesse período aí de 1950, 60, as universidades lá, elas começaram a utilizar a taxonomia, foi o boom da taxonomia, e eu acredito que por isso fez tanto sucesso, né? Porque as universidades elas começaram a utilizar para a avaliação em larga escala, e que hoje também é utilizado pelo INEP, sempre foi utilizado pelo INEP, para avaliação dos cursos, né? E não só do INEP,
mas as outras, como eu posso dizer, as outras formas de avaliação, né? A Provinha Brasil, todas as avaliações em larga escala no Brasil hoje fazem uso de taxonomias, tá bom? Só lembrando, gente, que não existe só a taxonomia de Bloom, né? Existem cerca de 5, 6 publicações de taxonomias, mas a do Bloom é a mais utilizada, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre as premissas da taxonomia de Bloom original, tá? E eu vou falar um pouquinho dessas premissas e o que mudou com relação a ela na taxonomia revisada, eu vou apontar lá na frente, tá bom? A primeira premissa da taxonomia de Bloom original é que as aprendizagens dos indivíduos se diferenciam em relação ao nível de profundidade e de abstração do conhecimento adquirido. O que significa isso? Né? Significa que ninguém aprende igual. As pessoas, né? Isso é muito óbvio, mas naquela época não era tão óbvio assim. Eles tiveram que fazer pesquisa, né? Investigar. E eu trouxe. Isso é muito importante, gente, porque isso nos ajuda muito. Por exemplo, eu trabalho na coordenação pedagógica do Campus Gama. E nós temos muitos alunos, por exemplo, que são PCD, né, que têm necessidades especiais, e estudantes que não são PCDs, mas que têm outras dificuldades, têm transtornos, né? Todos nós vamos ter dificuldade em algum conteúdo. Eu não vou conseguir, eu, como, por exemplo, estudante do ensino médio, eu não vou conseguir ter o mesmo nível de profundidade, de capacidade de aprender em todas as disciplinas. Em matemática, eu sou um caos, sempre fui. Só multiplico até 5, gente. Daí para frente eu tenho que usar calculadora, até hoje. Já tenho mestrado. Né? Então, assim, vai ter aluno que vai se destacar em português. Então, esse nível de aprofundamento. Então, como é que essa taxonomia tem ajudado muito a gente aqui no campus, por exemplo? A gente faz adaptação para aluno de objetivos. Então, eu pego, por exemplo, sento com o professor e falo assim: olha, professor, o seu aluno aprende. Só que ele não vai conseguir aprender no mesmo nível de abstração e no mesmo nível de profundidade que aquele outro aluno que não tem, que não é PCD. Então, vamos sentar aqui e vamos fazer uma análise diagnóstica, vamos fazer uma avaliação diagnóstica para tentar investigar até onde ele consegue. Vamos superestimar um pouquinho, e aí a gente vai fazendo uma avaliação formativa, e ao longo do percurso, você, professor, vai começar a perceber até onde ele chega, né? Até que nível ele consegue desenvolver. E aí a gente vai descobrir, gente, que não é só o estudante PCD que não consegue chegar tão distante, né? A gente vai ter aquele aluno que vai saber tudo de matemática, às vezes até mais que o professor. E pasmem, existem professores que não aceitam que o aluno saiba mais do que ele, mas isso é muito comum, porque eu já vi, né? E existe, principalmente na área das exatas, a gente tem um autista, por exemplo, aqui no Campus Gama, no curso de Química, que ele coloca qualquer professor de matemática no chinelo. Ele senta e faz a prova de matemática em 15 minutos, assim, que eu fico chocada. E o resto da turma leva 2, 3 horas para resolver. Né? Então, assim, as pessoas aprendem diferente, mesmo sendo colocadas na mesma situação. Alguém quer complementar, gente? Não? Tá ok? Posso continuar? Então, essa é a mesma premissa, tá? A primeira premissa. As pessoas, todos nós, temos processos cognitivos diferentes, tá? Então, a gente tem que olhar para a avaliação e, no momento da avaliação, de pensar nos instrumentos e nos processos, nas atividades, a gente considerar isso, que o meu aluno, a turma não vai estar no mesmo nível, né? E a gente fazer essa avaliação. Isso nos ajuda muito, a avaliação formativa, ela ajuda muito o professor a investigar, a descobrir como que o processo cognitivo de cada aluno está se desenvolvendo e até onde ele consegue chegar. Porque quando a gente olha lá para o nosso objetivo do currículo do curso, por exemplo, a gente tem um padrão mínimo aceitável para aquele profissional, não é verdade? Então, quando a gente está lá no currículo do curso, a gente tem um padrão mínimo. Esse aluno, ele chegou no padrão mínimo? Ótimo, gente. Ele não precisa chegar no padrão máximo. É possível que ele só vá chegar nesse padrão máximo quando ele estiver lá trabalhando,
realizando as atividades profissionais dele. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui saiu da faculdade no padrão máximo que era esperado lá pelas diretrizes curriculares dos nossos cursos. Nós nos desenvolvemos ao longo da nossa jornada profissional. E é esse olhar que o professor precisa ter para o aluno, né? Que existe um padrão mínimo de avaliação desse processo cognitivo que ele vai chegar. E que, se não for na escola que ele vai alcançar, vai ser lá na frente, certo? Então, vamos lá. A segunda premissa, gente, é que a aprendizagem humana, ela acontece em 3 domínios, para Bloom. Desculpa, gente, eu tô com falta de ar. Tem horas que eu não sei se é Covid, porque eu tive Covid e fiquei ruim, ou eu não sei se é gravidez ou se é os dois juntos. Bom, então, ele fala de 3, eu coloquei essa ilustração aí dessas 3 bolinhas, porque elas se integram, né? Eu jamais vou desenvolver um conteúdo com meu aluno somente no cognitivo, o afetivo dele sempre vai estar envolvido nesse processo, assim como o psicomotor. Então, essas 3 áreas, elas se intercalam, elas se integram. O domínio cognitivo, o Bloom traz uma proposta de que ele acontece em níveis de complexidade diferente. O domínio afetivo, ele acontece por grau de internalização, né? Só para dar um exemplo disso. A primeira coisa que que eu fiz aqui, por exemplo, quando eu trouxe, gente, vamos fazer uma viagem. Eu já vi algumas carinhas assim, o pessoal já ficou assim, então a receptividade já é diferente. Né? Então, a gente já se abre um pouco mais para internalizar um conteúdo, por exemplo, que a gente tem afinidade, de um professor que traz, às vezes, algo diferente, algo que é interessante. Às vezes, a gente detesta um determinado conteúdo, mas a abordagem que o professor faz toda a diferença. Então, afetivamente, esse relacionamento afetivo, ele certamente vai influenciar na aprendizagem, no desenvolvimento da aprendizagem cognitiva. Vocês conseguiram entender essa relação, tá? E o psicomotor, que ele acontece no nível de aperfeiçoamento da psicomotricidade. Esse aperfeiçoamento ele acontece à medida que a gente vai treinando, né? Treinando não apenas a questão neuromuscular, a questão motora, mas também a questão psíquica, porque, por exemplo, uma pessoa que vai dirigir sob pressão e nervosismo, ela pode, mesmo sabendo tudo que ela tem que fazer dentro de um carro, que marcha que ela tem que passar, porque ela tem que dar seta, dependendo do estado emocional dela, pode ser que ela se esqueça até que marcha que ela tem que passar. Né? Se ela tinha que dobrar para a direita, para a esquerda. Então, percebam que são os 3 aspectos completamente relacionados, tá bom? E aí, eu trouxe aqui rapidamente, gente, eu não vou entrar nos pormenores, porque essa é a taxonomia original. Eu vou entrar mais na revisada, que é o objetivo, né, do nosso encontro hoje. Mas na taxonomia original, o Bloom, com a sua equipe, eles trazem 6 níveis de complexidade do aspecto cognitivo, que é o conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. E, como eu falei, o principal princípio do cognitivo era o nível de complexidade. Mas ele traz também como princípio o princípio da hierarquia. O que significa esse princípio da hierarquia? De que os conteúdos, eles precisam ser apresentados dos mais simples para os mais complexos, do mais concreto para o mais abstrato. Tá? Então, existe uma hierarquia dos conteúdos, dos processos cognitivos. E o que é a cumulatividade? A cumulatividade, o princípio da cumulatividade é que o aluno só vai conseguir aplicar um determinado conteúdo se ele tiver conhecimento, os conhecimentos básicos, por exemplo. Eu só vou resolver uma equação de segundo grau se eu souber somar, multiplicar, né? Se eu souber dividir, se eu souber fazer uma raiz quadrada. Então, primeiro eu tenho que conhecer, eu tenho que compreender a lógica de uma equação de segundo grau para depois eu aplicar. Então, eu só chego numa categoria superior,
né? E aí tá tanto o da hierarquia quanto da cumulatividade, se eu desenvolver um nível cognitivo, um processo cognitivo que seja inferior na escala. Ficou claro aí, gente, os 3 princípios? Ok. Vamos aqui, então, para a do domínio afetivo. No domínio afetivo, como eu tinha falado, o principal princípio é o princípio da internalização, como eu falei anteriormente, mas ele também fala da hierarquia e da cumulatividade, na mesma perspectiva do cognitivo, né? Existe uma hierarquia, por exemplo, o que é esse princípio da valorização? Né? Você, por exemplo, um estudante que ele faz um trabalho com afinco, que ele cumpre as regras, por exemplo, ele entrega os trabalhos dele na data certa, ele valoriza aquela disciplina, ele valoriza o conteúdo que está sendo, ele atribui um valor, e esse comportamento dele foi porque ele acolheu bem, ele está emitindo uma resposta que traz um valor, então, o mesmo princípio, tá bom? E, por fim, eu vou falar rapidamente do domínio do psicomotor, gente. Ele não foi desenvolvido pelo Bloom, eles não conseguiram chegar lá, só desenvolveram o cognitivo e o afetivo. Eu gosto muito da proposta da Elizabeth Simpson, tem muito trabalho em espanhol dela, não encontrei eu não encontrei nada, na verdade, em português, tá mais em espanhol. E ela traz 5 categorias do desenvolvimento psicomotor. Eu trabalhei muito com a Elizabeth, com a teoria dela, porque eu trabalhei na Força Aérea, eu fui militar por muitos anos, e foi lá que eu tive mais contato com essa parte, né, do domínio psicomotor. Então, a gente trabalhava, por exemplo, na academia da Força Aérea com instrução de pilotos, formação de pilotos. Eu trabalhei também na TAM, Linhas Aéreas, na Academia de São Paulo, de formação de pilotos. Então, a gente tinha que trabalhar muito com essa parte de formação do domínio psicomotor. Então, o Bloom não tinha essa proposta, então eu gostava muito de trabalhar com a proposta da Elizabeth Simpson, tá bom? Então, vamos agora entender um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom revisada. Só lembrando, gente, que a revisão ela foi feita em cima do domínio cognitivo somente, tá bom? E vamos falar um pouquinho dela agora. Ela é recente. Em 2001, o Loring, como é que é o nome dele? Acho que é Loring, eu não sei falar direito, Crofthold, acho que é Crofthold. Eu sou péssima no inglês, gente. Ele liderou uma equipe, né, de pesquisadores, eles fizeram essa revisão, eles são pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, né, e é interessante, gente, que na verdade não foi o David, desculpa, foi o Laurie Anderson que liderou a equipe, só que por que eu coloquei a importância de ser supervisionado pelo David? Porque o David, ele participou da equipe do Bloom. Quando o Bloom fez aquela primeira pesquisa da taxonomia original, o David participou do grupo dele. Então, tinha uma pessoa, né, representando na equipe do Anderson, que fez a revisão, tinha uma pessoa que esteve com o Bloom, né? Então, foi interessante isso. Ele só supervisionou, ele não liderou, por isso que acaba que o Laurie Anderson ficou mais conhecido, assim como o Bloom, né? E aí, o que ela traz de novo, principalmente? Ela traz um caráter bidimensional, né, a taxonomia, porque antes a gente focava muito no substantivo desses processos, né? Conhecimento, aplicação. Agora ele traz processos cognitivos propriamente dito, em atividade, né? Então ele altera, ele traz verbos em vez de substantivos. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma desses processos cognitivos. E além desses processos cognitivos, ele traz uma segunda dimensão. São 2 dimensões, a de processos cognitivos e a segunda, que é o conhecimento, o tipo de conhecimento, que é o conteúdo, o conhecimento como conteúdo.
E o primeiro do processo cognitivo é o conhecimento como um processo. Tá? E ele traz um caráter mais flexível para essas categorias e para os níveis do processo cognitivo. Basicamente, são essas mudanças que eu vou trazer, eu vou explicar cada uma dessas mudanças para vocês nos próximos slides. Então, esse aqui é o livro, gente, que eles publicaram lá nos Estados Unidos. Ele ainda não foi traduzido para o português. E o principal artigo que foi publicado é esse artigo teórica, que é de uma tese, né, de doutorado no Brasil, esse artigo, mas nos Estados Unidos a publicação original do Laurie Anderson foi essa aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar da primeira dimensão, que é a dimensão processos cognitivos, tá? O que vem a ser um processo cognitivo? O Anderson fala que ele pode ser entendido como um meio, né? É o processo mesmo, literalmente. O meio pelo qual o conhecimento é adquirido, é construído, é usado para resolver os problemas diários, né? E isso é muito importante, porque quando a gente pensa no produto educacional, a gente pensa nele como uma solução para ajudar as pessoas a resolver um determinado problema, né? Então, o que vocês precisam pensar, e eu já quero que vocês comecem a exercitar agora, a partir desse momento, quais processos cognitivos vocês almejam que sejam trabalhados por meio dos produtos que vocês vão produzir, que vocês pretendem planejar, produzir. Essa é a primeira, eu acho que vocês já podem ir pensando, eu vou explicar cada um deles mais para frente. E aí é interessante, eu coloquei essa pirâmide, que essa setinha pulando aí, só para que vocês entendam, né, que é de baixo para cima a ordem, né, onde lembrar é o nível cognitivo mais básico, e aí vai aumentando, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Vocês vão chegar no processo cognitivo mais elevado, vocês vão criar um produto. Vão produzir? Vai sim, Cláudia. Vai. Né? Mas o que vocês almejam com esse produto? Talvez vocês vão chegar só ao nível de entender, que as pessoas cheguem só para entender como que faz, ou aplicar, não sei. Essa é a primeira reflexão que vocês têm que já parar para pensar. Até onde vocês vão chegar com esse produto, ok, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Opa, desculpa. Antes disso, eu vou falar um pouquinho, antes de falar sobre cada um desses processos cognitivos, eu vou explicar o que teve de novo com relação aos pressupostos da teoria antiga do Bloom, né? Primeiro, lembra que eu falei para vocês? O princípio da hierarquia, da cumulatividade, e aí cada um dos domínios tinha, né, um que era específico. No caso do cognitivo, é o princípio da complexidade, né? No afetivo, era do grau de internalização, no psicomotor, aperfeiçoamento. Aqui é grau de complexidade. Bom, no princípio da hierarquia, houve mudança, tá? Nessa proposta da taxonomia revisada, ele chama de interpolação das categorias. Está lá no artigo que vocês leram. Depois, se vocês quiserem dar mais uma olhada, está explicadinho lá. O que é essa interpolação das categorias? Significa que não necessariamente eu posso começar a ensinar um determinado conteúdo por algo que é muito mais complexo. E só depois eu trabalhar os conhecimentos mais simples. Mas isso depende muito, gente, do conteúdo que vocês vão trabalhar. Tá? Então, por exemplo, se eu sou professora de artes e eu posso pedir para que os meus alunos façam uma leitura, uma análise de uma obra ou de um trabalho de arte a partir da experiência de vida deles. Eles, às vezes, eu ainda não passei nenhum conhecimento científico sobre aquele conteúdo, mas eu consigo enxergar que aqueles alunos eles têm a capacidade, pela experiência de vida, né, por inúmeros fatores, eles têm a capacidade de fazer uma leitura, mesmo sem ter tido nenhum contato com se é uma arte barroca, se é não sei se tem alguém da área de artes aqui, não entendo muito, né, mas que tipo de arte é aquela. Então,
eu apresento aquela arte, peço para que eles façam uma análise, uma percepção, mesmo sem ter tido nenhum contato, e só depois eu começo a trabalhar esses conceitos do que é a arte barroca, da origem dela e tal. Então, primeiro eu já comecei por um nível de quê? De análise. E quando a gente vem para cá, o nível de análise está aqui, ó. E só depois é que eu vou fazer com que eles compreendam cada um desses conceitos. Então, a revisão da taxonomia, ela traz essa flexibilidade, que o Bloom dizia que isso não era possível, né? Ele já traz, só que isso vai depender do conteúdo. Trazendo, por exemplo, para uma análise de uma fórmula matemática. Gente, é quase impossível, só se for um superdotado, né? Tipo esse menino aqui que a gente tem no campus. Eu pegar uma turma de alunos inteira, pedir para eles fazerem uma análise com a experiência de vida deles de uma fórmula matemática. Não vai dar certo isso. Não vai funcionar. Né? Eu vou ter que seguir o princípio da hierarquia. Eu vou ter que primeiro apresentar os conteúdos mais simples, mais fáceis, para depois chegar nesse nível de abstração. Compreenderam essa mudança? Ok? Princípio da progressão de complexidade foi mantido, né? Desculpa, gente, não é do mais complexo para o mais simples. Na verdade, eu estava falando do processo cognitivo, tá? De analisar para conhecer. E isso pode ser mudado, que é a interpolação de categorias. O princípio da complexidade, não. Eles mantêm, né? Que seja do mais simples para o mais complexo, do concreto para o abstrato. E o terceiro é o princípio da cumulatividade, né? Que ele diz o seguinte: o princípio da cumulatividade depende da disciplina que eu estou trabalhando, né? Se eu posso já começar por uma categoria ou outra. E aí ele fala também sobre a questão dos estilos, vai depender dos estilos de aprendizagem dos alunos, da capacidade cognitiva de cada um. Tem aluno que ele consegue abstrair, eu vou ter alunos numa turma que ele vai conseguir abstrair um conteúdo já começando por um nível cognitivo muito elevado. Vai ter aluno que não, que eu vou ter que começar, né, de uma categoria mais simples. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um daqueles processos cognitivos, né, lá daquela pirâmide aqui, né, só para vocês relembrarem, desde o início aqui, né, o primeiro deles, e o mais simples, é o lembrar, o mais complexo é o criar, e nós vamos nessa escala, né, do mais simples para o mais complexo, explicar um pouquinho sobre cada um deles. Eu retirei lá do artigo o conceito de cada um deles, tá bom? E aí eu trouxe alguns exemplos, algumas sugestões de alguns verbos já para ajudar vocês a pensar um pouquinho, né? É uma lista, é um rol exemplificativo, não é taxativo, né? Mas já no próprio artigo traz também algumas sugestões, mas são poucas. E aí eu quis acrescentar mais algumas opções para vocês para ajudá-los a pensar. Então, o processo cognitivo lembrar, eu vou ler mesmo, tá? Relacionado a conhecer, a reproduzir conteúdos, ideias, né? É literalmente a palavra recordar. Um primeiro contato, é um primeiro momento, e que é necessário, né? Para que a gente possa aprofundar qualquer conteúdo, que os alunos tenham, o nosso público, os indivíduos tenham um primeiro contato com esse conhecimento. É um nível cognitivo mais básico, né? Alguns conhecimentos eles ficam só na nossa memória de trabalho, né? Alguns deles só vão para a nossa memória de longa duração e a gente só passa a aprender de fato depois que a gente aprofunda esses processos cognitivos. Então, por exemplo, se a gente faz uma primeira leitura, uma leitura flutuante, mais superficial, a gente está tendo ali, fazendo um reconhecimento do texto, da leitura, né? A gente pode lembrar de algumas coisas, e à medida que a gente vai aprofundando nesses conceitos, a gente vai elevando o processo cognitivo relacionado àquele conteúdo. O segundo é entender. Esse processo cognitivo entender, a segunda etapa, né, ele está relacionado a um aprofundamento maior dessa informação,
né? Quando o estudante ele consegue estabelecer uma relação entre o novo conhecimento, né, que ele adquiriu previamente, e ele vai se aprofundando no nível de compreender, de entender melhor, do que apenas memorizar aquela informação, do que apenas ter um contato mais superficial. Vocês vão entender melhor esses processos cognitivos quando nós entrarmos na dimensão do conteúdo, tá? Vocês vão conseguir estabelecer uma relação mais ampla, mas só para que vocês já compreendam basicamente. Então, isso já fica um pouco mais fácil quando a gente olha para os possíveis verbos que a gente pode trabalhar dentro desse processo cognitivo entender. Porque, por exemplo, aqui em conhecer, muito assim, citar, descrever, enunciar, esboçar, listar, identificar. Observem que são processos cognitivos muito superficiais, né? Eu pedi para o meu aluno citar, né? É um processo cognitivo muito simplório, muito simples. Quando a gente vai aqui para entender, nós temos processos cognitivos mais ações, raciocínios um pouco mais aprofundados, como, por exemplo, apresentar, discutir, diferenciar. Eu queria chamar a atenção para vocês que pode ser que existam alguns verbos que eles transitam em mais de uma categoria. O que vai definir é a abordagem que você vai fazer desse conteúdo no seu produto educacional, o nível de aprofundamento e a avaliação dele. É isso que vai definir se você está só no nível, por exemplo, identificar. Eu posso pedir para a pessoa identificar, vamos colocar um exemplo bem simplório, sei lá, identificar... Vamos lá para a informática, João. Identificar quais são... O João está aí? Tá, né? Positivo. Identificar um exemplo bem rasteiro, né? Quais são as funções do Excel, por exemplo. Então, ele está identificando no sentido de dizer, olha, tem a função x, y, eu não sei nada de Excel também. Dei um exemplo que nem eu sei explicar. Mas se eu peço para ele identificar no sentido de explicar a função de cada uma dessas teclas, né, eu também estou usando a palavra identificar, só que eu estou exigindo num nível mais elevado. Deu para entender? É o mesmo verbo, né, mas num nível de complexidade maior. Existem alguns verbos que não tem como, por exemplo, citar é citar. Né? Descrever, descrever, mas, por exemplo, identificar, né? Já a gente consegue usar, transitar nas duas categorias, tá? A próxima categoria é a categoria aplicar. Está relacionada literalmente a você pegar um conteúdo, um conceito, e aplicar aquele conceito a uma determinada situação, que, de preferência, que seja uma situação nova. Né? Então, é relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica e que também pode abordar um conhecimento novo. Tá? Então, aí a gente vê algumas sugestões de verbos que eu trouxe para vocês também. E por esses verbos fica mais fácil da gente perceber essa diferença das categorias. A outra categoria é analisar. Percebam que a gente já começa a evoluir um pouco mais aí nos verbos, né? Calcular, classificar, decompor. O nível cognitivo de análise, gente, é considerado um processo cognitivo elevado, que eles chamam de processo cognitivo superior, né? E está relacionado a dividir uma informação, você analisar as partes de um todo, né? E depois interrelacionar essas partes. Então, quando a gente faz uma análise de um artigo científico, por exemplo, né, a gente vai analisando ali conceito por conceito, ou analisar um conjunto de artigos que dialogam, né, entender que existe uma conexão entre conceitos. Então, para a gente estabelecer essas conexões, primeiro a gente estuda os elementos separadamente, depois a gente estuda as relações entre eles. Então, percebam que é um nível mais elevado. Algo que às vezes me preocupa muito, e aí eu falo um pouquinho da minha experiência do campus, e que eu
sento com os professores e a gente fica, às vezes, nessa guerra, né? Que eu falo assim, gente, a maioria dos professores, né, que a gente só chega no nível de aplicação. Nós estamos vivendo uma experiência aqui no Campus Gama, eu tenho conversado bastante com a Simone sobre isso, a gente está introduzindo a metodologia do PBL desde o início da... Para quem não conhece, o PBL é aprendizagem baseada em problemas, é uma metodologia ativa, com os nossos alunos do ensino médio integrado em alimentos. E desde o início da pandemia, a gente está trabalhando com essa metodologia, e nós trabalhamos todos os níveis, todos os processos cognitivos, porque no final de cada PBL, os alunos têm que entregar um produto, né? Então, eles têm que criar. Depois, quem quiser saber um pouquinho mais, está sendo uma experiência muito legal. Como a gente estava falando aqui no conceito de aplicação, esse conceito de aplicação ele pode abordar uma situação de simulação, mas eles também podem aplicar no conhecimento em um momento novo, uma experiência nova. Então, esse momento de aplicar numa experiência nova vai ser quando eles forem para a prática deles, em sala de aula. Mas nada impede que eles façam algumas atividades de simulação. Vamos aqui para o próximo, que é avaliar. Em avaliar, também é um processo cognitivo superior, considerado bastante elevado, mas ainda não há criação aqui, tá? Mas convenhamos que para a pessoa fazer uma avaliação, ela tem que dominar todos os outros processos, né? Ela tem que ter uma capacidade analítica, né? Ela tem que saber, na prática, como que funciona, ela tem que conhecer, tem que ter compreensão de todos os conceitos para poder avaliar, senão como é que eu vou colocar uma pessoa para me avaliar ou para avaliar qualquer coisa se ela não tem esses outros processos, né? Se ela não vivenciou esses outros processos. Então, avaliar é mesmo emitir julgamentos, isso com base em critérios, em padrões qualitativos e quantitativos. Trouxe também algumas sugestões de verbos, tá? Para que vocês já possam pensar um pouquinho. E, por fim, o que a Renata perguntou, que é o processo criar, que na antiga categoria do Bloom chamava síntese. E na categoria original, na taxonomia original, o Bloom considerava que o processo cognitivo mais elevado era avaliar. E eu concordo com a revisão, de que criar, né, eu não sei vocês, mas eu acho que criar é mais elevado que avaliar, de fato. Na revisada, criar é o processo cognitivo mais elevado do pensamento humano, do raciocínio humano, que significa juntar tudo que a gente aprendeu, né, para poder criar algo novo. Você junta toda aquela experiência, tudo que você já desenvolveu ali, para você poder produzir, que é o que vocês vão fazer. O que vocês estão já começando a fazer a partir desses conhecimentos, das pesquisas, vocês vão, no final, depois de tudo isso, vocês vão criar, vocês vão elaborar um produto. Claro que eu falo no final, vocês já devem começar esse planejamento, né? Agora, já é interessante começar esse planejamento, mas ao final vai ser um produto, vai ser algo novo, né? E é exatamente isso que a Renata colocou, é exatamente a produção de algo novo, que caracteriza esse processo cognitivo criar, né? Criar uma nova visão, uma nova solução, uma estrutura. E isso, gente, é o que a gente tenta trabalhar na nossa concepção de educação profissional o tempo inteiro, né? Se a gente não faz isso em sala de aula, a gente não está cumprindo a nossa principal missão, porque a gente não é um sistema S, né? Onde a gente produz uma educação profissional para apertar parafuso, onde lá eles só têm que aplicar. Não é essa a nossa visão, a nossa ideologia de rede federal, de instituto que a gente trabalha. A gente tenta sempre buscar essa capacidade criativa dos nossos alunos, para que a gente possa gerar o quê? Autonomia, né? A nossa tão sonhada autonomia que a gente espera para os nossos alunos, né? Então, é justamente pensar, quando a gente vai para a nossa realidade de sala de aula, especialmente na educação profissional, na nossa perspectiva, né, de rede federal, a gente tem que estar muito preocupado, e é por isso que eu falo, às vezes eu sento com os professores, eu tento estabelecer esse diálogo com eles, para que eles façam essa reflexão. Gente, a gente não faz uma educação profissional que a gente só chega até a aplicação.
Se os nossos alunos só sabem aplicar, a gente está formando, a gente não precisa, manda eles para o Sistema S, né? Porque é lá que eles vão aprender só a aplicar. A gente precisa desenvolver processos cognitivos na perspectiva de ensiná-los a essa autonomia de criação. E como é que a gente faz isso, gente? Metodologia, abordagem metodológica, porque o mesmo conteúdo pode ser ensinado aqui, pode ser ensinado em qualquer escola particular ou qualquer escola do Sistema S, por exemplo, né? O mesmo conteúdo, mas a metodologia, essa abordagem que a gente vai fazer aqui é que vai fazer a diferença nesse processo formativo para esse aluno, né? E eu tenho vivido isso com essa experiência que a gente tem trabalhado do PBL, porque além da gente trabalhar os conteúdos, nós temos trabalhado muito a questão da autonomia dos alunos. Toda semana eles têm que fazer pesquisas, eles têm que buscar, né? É claro que os professores já fazem um roteiro para que eles façam essa busca, essa pesquisa, mas são eles que vão atrás dessa informação. E no final, eles chegam a uma produção de uma solução, de um produto, né? Claro que com a orientação do professor, né? Então, assim, a gente trabalha essa autonomia, essa capacidade criativa. Então, gente, esses são os 6 processos cognitivos da taxonomia revisada, sendo que o único que há produção nova é criar. Aí vem a segunda dimensão. Lembra que eu falei que é o caráter bidimensional, né, da nova taxonomia, que é a primeira dimensão é a dimensão dos processos cognitivos, que é o conhecimento como processo, e a segunda dimensão, que é a dimensão conhecimento, como conteúdo, não como processo cognitivo, mas como conteúdo. E aí eu tentei fazer uma imagem aí que pudesse ilustrar. Eu coloquei aqui, ó, o menorzinho aqui da engrenagem, o conhecimento factual, porque de fato ele é o mais simplório, ele é o mais simples, né, o mais concreto. Depois a gente tem o conceitual, que amplia um pouco mais, que necessita de um pouco mais de compreensão, né, que exige um pouco mais, exige processos cognitivos mais elevados para você chegar a trabalhar o conteúdo os conteúdos conceituais. Depois, o procedural, o que ele chama de procedural, vou explicar mais à frente. E, por fim, o tipo de conhecimento metacognitivo. E aqui eu não sei como é que está para vocês essa imagem, que depois eu fiquei achando que não ficou muito bom, mas está dando para ler aí? Tá, sim. Consigo. Então, a gente tem aqui os factuais, que são... Aí eu coloquei exemplos, né, como datas, termos, partes de um todo. Os conceituais, princípios, teorias, classificações, estruturas. Os procedurais, que são técnicas, né? Por exemplo, roteiros, métodos, critérios, algoritmos. Nós usamos muito os procedurais, por exemplo, nos nossos laboratórios, laboratório de alimentos. A gente usa muito, trabalha muito com o tempo inteiro, né? Desde a hora que o aluno entra no laboratório, ele já tem um roteiro que ele tem que seguir, tem que lavar a mão, eu passo os meninos já decoram, né? Qual é o roteiro que eles têm que fazer no laboratório. Então, é um algoritmo, literalmente, né? Tem uma sequência lógica. Então, esse tipo de sequência, né, são os conteúdos procedurais, que muitas vezes, na maioria das vezes, né, estão juntos com os conceituais, eles caminham juntos, né? É impossível, assim, dentro de uma formação profissional, a gente trabalhar o conteúdo procedural desvinculado do conceitual, por exemplo. Né? A gente trabalha primeiro o conceitual com eles, para quando eles vão para a prática, normalmente eles já compreendem por que eles têm que usar um determinado tipo de faca e não outro, por que eu vou usar um elemento químico e não outro, né? Então, eles têm que ter bastante conhecimento disso para não explodir o laboratório de química, por exemplo. Né? Então, a gente trabalha muito o conceitual antes de ir para os procedurais, né? Às vezes a gente trabalha antes o conceitual, mas de forma teórica, né? O procedural, né? E depois a gente vai trabalhando junto isso.
E os metacognitivos, que está muito em alta agora, né, gente? A gente até conversou sobre o negócio das trilhas de aprendizagem, né? A questão do autoconhecimento, né? Da autogestão, de você identificar as melhores formas que você aprende, como que você faz um percurso da sua trajetória, do seu caminho. E a gente tem trabalhado muito isso com os nossos alunos, né, para que a gente possa desenvolver a importância dos conteúdos metacognitivos, justamente para desenvolver a questão da autonomia das pessoas. Vocês conseguiram compreender a diferença dos 4 tipos de conteúdo? Ok? Posso continuar? Então, vamos lá. Eu trouxe um exemplo para vocês. Esse aqui eu tirei, gente, do plano de curso do Tecnólogo Superior em Alimentos, tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Eu acho que aqui vocês vão conseguir entender melhor essa relação, tá? Aqui na vertical, vocês têm os tipos de conteúdo, tá? A dimensão conteúdo. E aqui na horizontal, vocês têm a dimensão processos cognitivos. Eu coloquei essa seta para ajudá-los, de que aqui é do mais simples para o mais complexo. E aqui a setinha também, para ajudá-los de que os conteúdos factuais são os mais simples e os metacognitivos são os mais complexos, tá? Então, o que está em roxo é processo cognitivo, é o que eu quero que esse aluno faça, o que eu quero que ele desenvolva. E o que está em preto é o conteúdo. Eu acho que vocês não vão conseguir ler, tá? Mas eu vou ler para vocês. Ficou muito pequeno, mas eu precisava colocar dentro dessa tabela, tá bom? Então, eu vou ler aqui esse primeiro, tá? O conteúdo é factual, o tipo de conteúdo, e o processo cognitivo é lembrar. Então, vamos lá. Conhecer as instalações e equipamentos de um matadouro frigorífico. Vejam, que é só conhecer. Como que o professor pode fazer isso aqui, gente? Ele pode levar os alunos nesse matadouro para fazer uma visita técnica, né? E aí os alunos podem pegar um checklist, por exemplo, e eles irem fazendo isso só lembrança, só para conhecer, só para fazer um cheque. A gente pode fazer, se agora na pandemia, a gente pode fazer por vídeo, né? Pode fazer uma visita guiada, simulada. Enfim, só para dar um exemplo para vocês, tá? Isso aqui não está no nosso PPC dessa forma, tá? Ele tá. Eu entrei numa disciplina lá, essa disciplina aqui é Carnes e Derivados, o nome dessa disciplina, tá? Tá lá no nosso plano de curso. Eu entrei, peguei os objetivos e enquadrei só para ilustrar para vocês, para ficar mais fácil para vocês compreenderem, tá bom? Podem me interromper se tiver alguma dúvida aqui. Vamos lá agora aqui para um exemplo de um conteúdo que o processo cognitivo é lembrar, tá? Mas é um conteúdo de natureza conceitual. Por exemplo, citar as espécies de animais para corte, né? Então, eu entendo na minha perspectiva, né, que animal para corte eu vou ter que estudar um pouco mais a natureza do animal, compreender, de repente, a composição biológica dele, por que eu posso usar ele para corte um tipo e o outro tipo não. Então, eu acho, na minha opinião, que é mais conceitual. E eu, né, eu poderia, inclusive, identificar as espécies, mas colocar lá no nível de entender. Poderia? Poderia. Onde que eu vou fazer essa diferenciação? Numa prova, por exemplo. É isso que eu quero saber. Eu posso fazer uma questão de prova, uma prova, sei lá, com 10 questões, mas alguma, para não ser muito ruinzinha com os meus alunos, eu vou colocar uma só para citar, para eles não tirar 0, né? Porque posso fazer isso, né? Então, eu pego uma questão lá e coloco só para citar. E a outra eu peço para eles explicarem, por exemplo, quais são as espécies, né? Então, eu categorizei dessa forma. Entender. Aqui, vamos para um exemplo do processo cognitivo, entender um conteúdo conceitual. Tem lá, explicar as etapas do processamento de produtos cárneos. Tá? Então, aqui é uma compreensão um pouco maior. Aqui,
Eu poderia também colocar, gente, como procedural também. Poderia estar nos dois, tá? Eu posso repetir, tá certo? Eles podem se enquadrar. Por quê? Observem que aqui eu estou falando que o processamento de produtos cárneos é um conteúdo, mas as etapas do processamento é um procedimento. Vocês concordam comigo? Então, eu estou trabalhando dois tipos de conteúdos aqui: o de natureza procedural e o conceitual. Talvez isso aqui, nesse nível de profundidade, vocês não tenham que usar na elaboração de um produto, mas eu achei importante que vocês compreendam essa relação, né? Eu vou só ler aqui o restante, que eu acho que ficou claro, né? Discutir sobre a importância econômica e social. Eu só fiz um enquadramento aqui, gente, para vocês, para ficar mais fácil, tá? Para ilustrar. Por exemplo, aqui avaliar procedimentos, selecionar métodos de conservação de carne mais pertinente de acordo com o produto. Aí, ó, produzir diversos tipos de produtos cárneos de forma planejada. Nesse plano de curso, gente, eu não encontrei nenhum objetivo do nível com conteúdo metacognitivo, tá? Então, é por isso que não tem aqui, eu ia inventar. Aí a gente está, por exemplo, executar, né? No campo aí, ó, executar as etapas do processamento. Eu poderia, por exemplo, a gente está na pandemia, os alunos não estão podendo ir para o laboratório. A gente pode substituir o executar por explicar. A gente desce um nível, porque nesse momento não está sendo possível a gente ir para o laboratório. Entendeu? É uma forma da gente trabalhar isso com os nossos alunos nesse momento, porque a gente não é possível. Tá? Posso continuar, Simone? Aí, gente, isso aqui está fora de contexto, desculpa. Eu coloquei aqui, ele tinha que ter ido mais para frente. Aí eu trouxe isso aqui só para a gente pensar um pouquinho, rapidamente, foi isso que a Simone acabou colocando um pouquinho, né? Como que o uso da taxonomia revisada tem relação com esse processo de planejamento e avaliação. Então, não vou me ater aqui, só vou lançar essas perguntas para que vocês reflitam, tá bom? Algumas perguntas que são importantes de fazer nesse momento de elaboração desse planejamento. A primeira coisa é: os conteúdos planejados estão relacionados aos objetivos? Sempre pensar nisso. Segundo, a metodologia e os processos didáticos permitem o desenvolvimento dos processos cognitivos que serão desenvolvidos, que foi aquilo que a Simone acabou de falar. Né? Se o meu processo cognitivo, que a gente acabou de conversar agora, ele é para explicar, a minha metodologia vai ser uma. Se for para aplicar no laboratório, a metodologia é outra. Então, precisam pensar isso. Se essa metodologia que vocês escolheram, ela possibilita o alcance desse processo cognitivo que vocês estão propondo lá nos objetivos. 3, a abordagem do conteúdo está coerente ao grau de complexidade e ao nível de aprofundamento proposto nos objetivos? Porque eu posso pegar qualquer conceito, gente, e trabalhar ele de uma forma superficial, assim como eu posso aprofundar num nível muito elevado. Tudo vai depender dessa forma como eu estou abordando. E o que define isso? O objetivo. Se ele vai estar no nível de criação, por exemplo, ou se ele vai estar só no nível de compreensão. 4, as atividades e os instrumentos avaliativos possibilitam verificar o alcance dos objetivos de aprendizagem, que foi o exemplo que a Simone acabou de dar. Ok? Então, fica essas perguntas aí. Eu vou compartilhar depois, Simone, esses slides com você, essa apresentação. E aí você passa para eles, tá bom? Vou compartilhar em PDF, que fica mais fácil, e também vou compartilhar online pelo Canva, porque aí fica mais fácil, tá bom? Vamos então agora para a elaboração, gente. Eu vou tentar fazer em 10 minutos, tá bom? Porque só tem 10 minutos. Vamos lá. Quais são as características? Também só vou ler aqui, tá? Eles expressam mudanças nas estruturas de pensamento e no comportamento dos alunos, dos estudantes, tá, gente? Porque eu já vi muito professor que coloca como foco o seu comportamento. O objetivo é apresentar o conceito X.
Gente, mas não é você, não é o seu comportamento, é o do aluno, não é o professor que vai apresentar, é o que o aluno vai desenvolver, o estudante, né? O que o estudante vai desenvolver a partir daquela aprendizagem. Então, expressa a mudança nos indivíduos, o indivíduo aqui é o estudante, é o público de vocês, o público-alvo, tá bom? Não é em vocês. Segundo, tem que ser descrito de forma clara, simples e direta. Terceiro, devem conter minimamente em sua composição o processo cognitivo e a natureza, que foi aquele exemplo que eu acabei de dar ali, que eu peguei lá do PPC, do plano de curso, desculpa, e coloquei ali. Aquilo ali, gente, é a composição mínima de um objetivo. Isso que eu vou mostrar para vocês agora é a composição ideal, tá? Mas ela não é obrigatória. Eu vou dizer para vocês o que é o minimamente aceitável, tá bom? Que não pode deixar de ter, que é, no caso, os processos cognitivos e o conteúdo. Então, vamos lá. A técnica para elaboração de objetivo. O verbo sempre no objetivo, no infinitivo. Esse verbo aqui, gente, é ele que vai descrever o processo cognitivo, tá? O conteúdo que a gente vai avaliar, então, como a Simone falou, eu tenho que ter clareza ali. Eu tenho um conteúdo que ele está tanto na dimensão de procedural quanto na dimensão conceitual, mas aqui, no momento em que eu estou construindo o meu instrumento de avaliação, o meu objetivo, eu tenho que definir o que eu vou avaliar, tá? Tem que ter clareza. Terceiro, o critério. E quarto, a condição. Vamos ver isso num exemplo para vocês perceberem de forma mais prática, tá bom? Aqui o exemplo. Elaborar pelo menos 2 objetivos de aprendizagem relativos ao seu respectivo produto educacional, utilizando a taxonomia de Bloom revisada. Esse seria um objetivo meu para o nosso encontro de hoje, que não vai dar tempo de fazer isso, mas pode ser dever de casa, né? Vamos fazer uma análise. Olha só, gente, nós vamos usar agora o processo cognitivo de análise, tá bom? Vamos separar um por um e relacioná-los agora. Elaborar é o verbo, é o processo cognitivo. Então, esse verbo ele sempre está no infinitivo porque ele expressa uma ação. Pelo menos 2 é o critério. Ele não é obrigatório, tá, gente? Mas no que ele me ajuda? Ele me ajuda muito, quem trabalha muito com isso é a UNB, né? Nos concursos, o Cleiton deve saber isso de trás para frente, de frente para trás, né? Seu marido, Simone. Né? Porque o que eles chamam muito de grade que eles chamam de correção, Simone? Rubrica? Enfim. É a rubrica. A rubrica lá, né? Então, por exemplo, qual é o critério mínimo para o candidato ser aprovado naquele item daquela prova, por exemplo? É no mínimo 2. Digamos, vou dar um exemplo para vocês, que eu sou professora de primeiros socorros. E aí eu vou ensinar 10 passos para fazer um socorro de uma pessoa que está tendo ataque cardíaco, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Eu vou ensinar 10 procedimentos. Mas desses 10 procedimentos, o aluno tem que saber no mínimo 7. Se ele não souber 7, a pessoa vai morrer. Né? Então, esses 7 é o meu critério mínimo aceitável. No momento em que eu vou para uma atividade simulada, prática, de laboratório, e a gente simula um boneco lá passando mal no laboratório, uma atividade prática. E aí a gente tem ali os 10 passos que o aluno tem que fazer. Ele errou 3, ele passou, ele tem que saber 7 no mínimo. Os 7 que são aceitáveis, tá? Então, a questão do critério, gente, ele ajuda a gente nessas questões. Então, assim, se o aluno acertou 10, a questão vale 5 pontos. Se ele apresentou os 5 exemplos que eu pedi, eu vou dar 5 para ele. Mas digamos que ele só conseguiu expressar 4 dos 5. Aí eu tenho que ter uma grade de correção. E isso é muito comum em concursos, né? O CESP usa muito esse critério da taxonomia
para poder atribuir principalmente a avaliação somativa, tá, gente? Por isso que eu falo, ele não é obrigatório, porque ele trabalha muito esse lance da avaliação somativa, tá? Para quem está trabalhando só, por exemplo, a avaliação somativa não, somativa. Para quem está trabalhando a formativa, talvez isso não faça tanta diferença, tá bom? Objetivos de aprendizagem relativos ao seu respectivo produto educacional é o conteúdo que a gente está trabalhando hoje na nossa aula, né? Não é esse o tema hoje principal da nossa aula? O conteúdo é isso, são os objetivos, né, relativos aos produtos educacionais. E, por fim, a condição, né? Essa condição aqui, observem que ela tem aqui um outro verbo, né, no gerúndio, que é como que eu quero que vocês desenvolvam esse processo cognitivo. Eu tenho um contexto, não é qualquer taxonomia que eu quero que vocês utilizem, é a taxonomia de Bloom revisada. Né? Então, ela é uma condição para que vocês desenvolvam, para que vocês elaborem esses objetivos de aprendizagem.